Nós temos que fazer escolhas. Então as pessoas estão dormindo o sono do que tem. O sono da liberdade. Em vez dela mostrar para o mundo a luz de Cristo, as trevas do mundo estão entrando dentro dela. Está corrompendo. A palavra de hoje está em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, Jesus ele usava parábolas porque nem todo mundo entendia aquilo que ele estava realmente falando. Só para poder entender o que Jesus estava falando, as pessoas teriam que se empenhar, buscar, pesquisar para entender. E ele usava muitas das vezes costumes que as pessoas podiam entender. Sabe, às vezes aquelas histórias populares, histórias que o povo conta, histórias que as pessoas falam para poder dar informação, alguma coisa, para que ela possa entender ou alguma coisa que está querendo se dizer. Aí conta uma história. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que a vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola, ela é a continuação do capítulo 24, quando Jesus ele fala das grandes tribulações, do fim, é uma continuação, tá? Então ele usou essa parábola aqui, essa parte aqui para usar a noiva. Era um costume que havia naquela época dos casamentos. Como assim? Era comum que as noivas ficassem em suas casas se preparando, junto com as suas damas, que nesse caso eram as 10 virgens. Elas ficavam em casa, a noiva ficava em casa, esperando o noivo, que ia vir para as bodas. Mas só que eles não costumavam dizer horário, podia ser qualquer hora, poderia ser até tarde da noite. Então aquelas virgens ficavam lá, aquela noiva ficava lá esperando. Nesse caso aqui, o noivo tardou em chegar, mas ele chegou, sendo que as virgens elas se adormeceram. E aí daqui a pouco escutou aquela voz dizendo: o noivo chegou. Então elas saíam de encontro, a noiva junto com as suas damas saíam de encontro para encontrar o seu amado, o seu noivo. E às vezes, como era tarde da noite, elas usavam suas lamparinas com azeite para iluminar o caminho. E encontravam o noivo, festejavam, se alegravam, e o noivo ia junto também com seus amigos, com seus familiares para a casa da noiva, porque ali na casa da noiva é que era feito as festas. Esses eram os costumes. Jesus usou esse costume para facilitar o entendimento das pessoas que estavam ouvindo ele ali. Essa parábola aqui não é para quem está lá fora. Essa passagem aqui não é para quem ainda está na impiedade, na prática do pecado, renunciando, negando Jesus Cristo. Essa palavra aqui, essa exortação aqui, é para aqueles que estão dentro da igreja. Então Jesus ele usou essa parábola dizendo, para anunciar que ele vai voltar. E ele vai buscar a sua noiva. Irá acontecer. Então ele pegou e ele usou essa parábola para dizer. Então as 10 virgens somos nós, os membros da igreja. E as lâmpadas? O que representa essas lâmpadas? O que ele usou? A representação da lâmpada. Assim como a noiva com as suas damas saíam para iluminar o caminho, porque era muito escuro, as lâmpadas hoje em dia para nós, elas representam a nossa fé. A nossa prontidão em seguir Jesus firmemente. Ter uma vida de vigilância e santidade. Se nós não tivermos fé para permanecermos na palavra, para permanecermos nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, para permanecermos com Ele, nós não vamos ficar no seu caminho. É preciso ter fé para aceitá-lo, é preciso ter fé para reconhecer que Ele é o Filho de Deus, é preciso ter fé para mudar a nossa vida no dia a dia. Não, pela minha fé eu mudo meus hábitos errados, pela minha fé hoje eu passo a seguir a Jesus, eu vou caminhar nos seus passos, eu vou ouvir sua voz, eu vou deixar que Ele me influencie. Então a lâmpada é o nosso coração desejoso, pronto a obedecer, é a nossa prontidão em segui-lo, em fazer o que Ele manda. E o azeite é a comunhão com o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que todos os dias está ali falando ao nosso coração e nos guiando. Tanto que ele disse, quando ele falou que ele ia subir, mas não deixaria. Ele deixaria aqui o seu Espírito. Ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o seu Espírito, para que ele pudesse nos ensinar todas as coisas. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina, que nos mostra com o nosso pecado, que nos revela o pecado, que nos convence do pecado. Então ele vem e aí nós, pela fé, obedecemos, ouvimos sua voz e nos desviamos das coisas erradas, dos costumes errados, das ofertas erradas, da influência deste mundo. O Espírito Santo nos ensina, mas nós precisamos do óleo da comunhão, nós precisamos do óleo do temor, nós precisamos de buscá-lo todos os dias com sede, nós precisamos dar ouvido ao que ele fala, nós precisamos renunciar às coisas que ele diz que é para renunciar, nós precisamos buscá-lo, termos comunhão com ele. Sem a unção do Espírito Santo é impossível vencer nesse mundo. Todos os dias, Satanás coloca no nosso caminho algo para roubar a nossa fé, para roubar a nossa paz, para nos fazer angustiados, para nos colocar em situações difíceis. Todos os dias vem notícias ruins. Todos os dias nós acordamos pela manhã e às vezes sentimos medo de sair na rua, porque a violência está na esquina, que rouba o óleo da comunhão, o óleo do temor a Deus. E aí muitos não estamos desapercebidos com as coisas comuns do dia a dia. E sem o óleo do Espírito Santo para nos mostrar o que é errado, nós ficamos sempre achando. É comum às vezes as pessoas dizer, o que que tem? Não conseguimos enxergar, não conseguimos discernir, não conseguimos entender que o mal está ali, que aquilo dali afasta as pessoas de Deus, que é um engano, que é uma ilusão. É preciso ter o óleo da comunhão com o Espírito Santo para mantermos as nossas lamparinas, os nossos corações, a nossa mente vigilante, em prontidão para andar com Ele. Porque se nos faltar isso, vai também comprometer a nossa salvação. Então o Senhor Jesus, Ele disse que nós devíamos manter as nossas lamparinas cheias do azeite. O que significa a palavra nércia? Nércia significa ignorante, significa tolo. O que é ser ignorante? É aquele que ignora algo, é aquele que ignora a realidade. Está vendo que a realidade está levando para a morte. Está vendo que a realidade está levando para a prostituição, para os vícios. Está levando para longe de Deus. Está vendo, está na cara. Hoje em dia a gente vê Satanás sendo adorado. Hoje em dia nós vemos Satanás sendo buscado. Assim, a realidade. E as pessoas estão buscando, estão se curvando a ele e não estão se apercebendo que isso afasta de Deus, está levando ele para perto do diabo. E o diabo vai para onde? Para o inferno. Porque o inferno foi criado para ele. Mas muitos estão indo para lá porque estão fazendo a vontade dele. Estão andando com ele, adorando a ele. Muitos estão vendo claramente. Ele não se esconde mais. É nas imagens, é em filmes, é em televisões, é em shows, em músicas. Tudo, ele está em tudo. Infelizmente, até dentro de igrejas. E as pessoas estão desapercebidas. Estão ignorando conhecer o poder do Evangelho de Cristo. Estão ignorando conhecer a vontade de Deus, que está sendo pregada também, que está sendo anunciada também. Muitos são os homens e mulheres que estão anunciando o reino de Deus. Existem muitos falsos, existe, e muitos mesmos. Mas também existem muitos homens e mulheres que estão fiéis a Deus e que estão se colocando à disposição de Deus para falar do evangelho da verdade e da salvação. E o que significa prudência? As prudentes. Prudente significa a qualidade de encarar situações com cuidado e moderação, domínio próprio. A pessoa, ela é prudente, ela está vendo as coisas erradas, ela está vendo que a pessoa que está na frente dela foi andando e caiu no abismo. Ela não vai esperar chegar lá na ponta do abismo para ver o que tem lá embaixo, não. Ela se desvia antes. Ela está vendo que o caminho ali tem um bandido lá na frente com uma arma lá e vai assaltar ela. Ela, não, o Senhor vai me guardar e eu vou em frente. Não, o prudente se desvia ou volta para trás, ele procura um outro caminho. Ele tem moderação, ele tem cuidado no falar, ele tem cuidado no tratar as pessoas. Não, meus filhos não vão ouvir essa música. Meus filhos não vão cantar esse tipo de música. Meus filhos não vão dançar esse tipo de dança. Meus filhos não vão ouvir, não vão assistir esse tipo de desenho, porque está corrompendo a inocência dele, porque está tirando a inocência dele. É prudência dos pais observar, cercar seus filhos. As nércias, elas vivem uma vida espiritual relaxadamente. Aqui as nércias estavam vivendo uma vida relaxadamente. Por quê? Porque o Senhor, Ele diz que elas dormiram. Dormiram as nércias e dormiram também as prudentes. Mas as nércias, qual foi o adormecer delas?
Como é que tem sido o adormecer hoje em dia das pessoas que estão dentro da igreja? Elas estão dentro da igreja, elas dizem que amam Jesus, elas dizem que amam a Deus, elas até pregam, elas até louvam, elas pregam, elas estudam a Bíblia, estudam teologia e sabem muito. Mas elas estão achando que no mundo, os costumes do mundo é normal. Está deixando a ilusão, está deixando as trevas tomar o seu entendimento. Elas não estão apercebendo. Hoje em dia, muitos são levados a se embriagar com bebidas fortes. Mas o que tem? É dentro da minha casa só que eu vou fazer, é junto com os amigos. O que tem eu sentar no meio de meus amigos ali, que eu cresci junto, mas que não tem comunhão com Deus? Quem tem comunhão com Deus agora sou eu, é você. Eu vou sentar junto de pessoas que ainda que sejam meus amigos, mas que as conversações vão corromper os meus costumes que eu aprendi com Deus. Nós temos que fazer escolhas. Então as pessoas estão dormindo o sono do que tem. O sono da liberdade. Em vez dela mostrar para o mundo a luz de Cristo, as trevas do mundo estão entrando dentro dela. Está corrompendo. Agora vai chegar o carnaval. Quantas pessoas que estão dentro da igreja vão estar no carnaval? E eu pergunto, o carnaval, Deus está ali? Jesus está ali? Os olhos de Deus estão. Porque Deus passa seus olhos e ele enxerga tudo. Mas ele não está ali. Ele não está ali. O Espírito dele não está ali. E muitos vão estar lá. Muitos que são de igrejas, que dizem amar Jesus, seguir Jesus, vão estar lá. Ah, mas eu vou pregar. Gente, infelizmente ali não é um lugar para você pregar. Prega para eles no trabalho. Prega na escola. Prega quando estiver na fila do supermercado, na fila de um banco. Prega com a sua vida no dia a dia. Prega com a sua forma de falar, mudada, transformada no dia a dia. Mostre que você é a luz do dia a dia. As pessoas que estão lá não vão querer ouvir falar de Jesus. Então, as pessoas estão achando que isso é normal. Estão normalizando o pecado. Estão normalizando o diabo. Estão normalizando a maldade. Mas estão se dizendo cristãos. E aí, quando elas fazem isso, elas não buscam o óleo da comunhão. Elas não recebem o óleo do Espírito Santo. Elas não querem ouvir o Espírito Santo. Quando começa a falar, você tem que parar de beber, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar, você tem que parar de prostituir, não querem ouvir. Você tem que parar de ficar andando, sabe, em lugares errados, em boates, em bailes. Você tem que parar de andar com pessoas que estão te levando para o crime. Você tem que parar de andar com pessoas que gostam de usar drogas, porque você vai acabar fazendo igual. Os exemplos, as influências. Eles não querem ouvir falar do pecado. Se o pregador vem e começa a falar, arrepende-se. Você não deve viver como se fosse um marido, se você só é namorado, mas aí quer viver como marido e mulher. Você que é casado, você tem que honrar a sua esposa, mas ele gosta de estar sempre beliscando ou ciscando em outro lugar. Não respeita a sua casa, não respeita a sua família. A mesma coisa acontece com mulheres que gostam de se sentir, muito lindas, muito bonitas, as filés. Sou filé. Filé também, depois de mastigado, só vira bagaço, né? Então, as pessoas elas não estão se apercebendo do perigo, estão dormindo no sono, porque lhe falta o azeite da comunhão. E aí elas estão vivendo a vida delas, Estão lá. Vivem uma vida espiritual relaxadamente, sem sentido, sem vigilância, sem autocontrole, sem renúncia, sem vigiar suas atitudes, seus pensamentos. Mesmo fazendo parte de uma igreja, não estão se atentando para a volta do Senhor. Estão adormecidas. Todos os dias está sendo dito, Jesus está voltando. Agora mais do que nunca, cada dia que passa a gente ouve, não só ouve, como vê os sinais acontecendo, que estão muito mais reais, que são muito mais, estão acontecendo mais rápido. Você ouve uma notícia de manhã, à noite ela já é outra, porque está sendo tudo muito rápido. As coisas, a Bíblia está se cumprindo muito rápido, a volta do nosso Senhor está vindo muito rápido. E aí as pessoas, essas nécias não estão se dando conta da volta do Senhor e estão vivendo a vida como querem. Estão adormecendo o sono do conformismo, buscando satisfação com os costumes do mundo, os costumes mundanos. É a sociedade caída. Então estão apegadas à vida do materialismo. Elas buscam o materialismo, elas querem trabalhar para conquistar fama, para conquistar o melhor carro, para conquistar a melhor casa, para conquistar as melhores roupas, para fazerem viagens. Isso é ruim, missionário? Não. Mas quando as pessoas elas dispõem o coração delas a isso, e elas se apegam muito a isso, elas esquecem de buscar a comunhão real com Deus. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas só para ouvir falar de cura, da cura de uma enfermidade? Ser curado de uma enfermidade é ruim? Não. Mas o que adianta a pessoa dizer que está dentro da igreja e quer ser curada de uma enfermidade e a sua alma está longe de Deus? O noivo vem e ela vai ficar do lado de fora. Muitos estão dentro da igreja e querem ouvir uma palavra de um pregador que fale sobre a prosperidade, a riqueza.
Ser rico é ruim? Não, mas estão apegados ao materialismo. Elas só querem isso. Elas não querem a renúncia da sua carne. Elas não querem a renúncia, olhar para dentro de si e ver o quanto precisa mudar. Estão apegados ao materialismo, estão apegados a essa vida. Tem medo de tudo. Ah, e se eu morrer agora? Eu não quero morrer agora, eu não quero morrer agora. Deus, ele não deu pra gente a vida eterna aqui nessa terra. Ele não prometeu que a gente ia ter imortalidade, ser imortal. Nós seríamos sim, antes do pecado. Mas quando o pecado entrou, ninguém mais é imortal. Ele nos garante a salvação em Cristo Jesus. Aí sim nós vamos ter a eternidade. A eternidade depois desse corpo pecador, depois desse corpo que vai descer à sepultura e apodrecer e ser transformado em um outro corpo celestial, em um corpo transformado, mudado, sem a marca do pecado. Então, é isso que ele promete para nós. Mas muitos estão tão apegados nessa vida que tem medo. Jesus está falando, eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. Mas estão com medo. Nós temos que nos apegar com Deus e não nos conformar com este mundo. Lá em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos viver nesse sono de achar que tudo é normal, de nos conformar, porque não é. Não é. Deus continua sendo Deus santo, justo e misericordioso, mas ele vai agir, uma hora ele vai agir com ira sobre esta terra, e não está longe. Tá? E as 5 virgens prudentes também adormeceram. As virgens também adormeceram, não adormeceu? Porém, elas tinham o óleo da comunhão. Como assim? Elas continuaram trabalhando, continuaram educando filhos, casando, tendo a sua vida de lazer, estudando, trabalhando para conquistar um bem aqui, outro bem ali, sim, para evoluir. Porém, não se esqueceram de que elas precisam estar sempre na presença de Deus, buscando a comunhão, lendo a palavra de Deus, se esforçando para ouvir a Deus e entender o que Deus manda. Não perderam a comunhão, não só se encheram da palavra de Deus, não só foram vivendo a vida, porque a gente não tem que viver a vida, a gente não tem que trabalhar. O cristão que é temente a Deus também não tem que trabalhar. A gente vai trabalhar e vai conviver com quem? Dentro do nosso trabalho lá todo mundo é crente, todo mundo é santificado também, tem a mesma vida com Deus. É assim nos setores de trabalho? Não. Ah, ela vai estudar. Lá no estudo, lá na escola, todo mundo é cristão, também tem a mesma influência, se influencia por Jesus Cristo? Anda nos caminhos de Jesus? Não, mas ela não tem que estar lá. A gente vai no supermercado, lá no supermercado a gente encontra gente de todos os tipos. Você vai na esquina, você vai num banco, mas a gente tem que viver, não tem? Então eu vou ter que lidar com essas pessoas. Eu vou ter que lidar com pessoas de pensamentos diferentes, que estão renunciando a Deus, que estão vivendo numa vida de impiedade. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou continuar, só que eu não vou fazer o que eles fazem. Eu não vou andar nos caminhos que eles andam. Eu não vou viver, falar do jeito que eles falam. Eu vou ter uma vida diferente. Então, enquanto estamos aguardando ao Senhor, enquanto estamos aguardando a sua volta, enquanto estamos aguardando o nosso noivo, parece que está demorando, mas eu permaneço fiel, eu permaneço em temor, eu permaneço me desviando do mal, e eu vou vivendo. Se o meu Senhor vier hoje, eu estou com a minha lâmpada cheia, mas o meu Senhor não veio hoje, ele vai vir amanhã, então eu vou estar com a minha lâmpada cheia amanhã. Não, ele não vai vir amanhã também, ele vai vir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, então cada dia eu vou viver na presença do Senhor, meu Deus, porque uma hora ele virá, ele vai vir. Ele vai vir e não vai me pegar desapercebidas. Porque se ele vier hoje, eu estou com ele. Se ele vier amanhã, eu estou com ele também. Então não importa se ele vir de manhã, na luz clara, quando ele vier à noite também a minha lâmpada está acesa. Meu azeite na minha alma, na minha fé, está aceso com ele. As virgens se mantiveram em vigilância, vivendo a vida diária, trabalhando, estudando, conquistando, mas sem esquecer-se de que o Senhor Jesus vem, santificando a vida, buscando a palavra do Senhor, se renovando diariamente, não aceitando, não se conformando com esse século. Na vida do Senhor Jesus, não vai adiantar. Muitos vão chorar, muitos vão se lamentar, muitos vão dizer: Senhor, eu tive com o Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor, eu cantei, Senhor, eu ganhei almas, eu curei enfermos, Jesus, eu fiz tantas coisas no teu nome. Mas estão vivendo uma vida de nércios, de ignorância, ignorando a realidade dos acontecimentos. E aí não vai adiantar buscar mais ninguém, porque cada um vai dar conta de si. Não vai adiantar correr atrás dos pastores, não vai adiantar correr atrás das mulheres de Deus. E aí eu estou falando de homens de Deus mesmo, porque nesse momento eles também vão estar lá, eles vão entrar com o noivo, vão estar na presença do Senhor. Então nós temos que nos fortificar em Deus,
nos aperceber que os dias estão se findando, que o nosso Senhor está vindo. Veja o que o Senhor Jesus ele fala nessa referência aqui das parábolas, lá em Lucas 13, 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Então veja, Jesus está falando. Ele está falando para quem? É para a igreja. É para quem está dentro da igreja. É para quem se diz irmão, é para quem se diz crente em Jesus Cristo, é para quem se diz conhecedor da palavra de Deus, mas vive com conformidade neste século, fazendo a vontade deste século, praticando a iniquidade. Então, esse é o cumprimento de Mateus 25. E essa parábola das virgens só se encontra lá em Mateus. Existe a referência em Lucas, mas só Mateus falou dessa parábola das 10 virgens. Então nós temos que nos colocar à disposição de Deus e buscar a Ele com sinceridade, com verdade, com realidade, reconhecendo quem realmente nós somos para Ele e não para os outros. Não temos que viver uma vida de aparência. Eu tenho uma aparência de cristão, eu tenho uma aparência religiosa, mas dentro do meu coração Deus está vendo quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu desejo. Longe dos olhos da autoridade, seja do pastor, seja dos pais, seja do marido, seja daquela pessoa que tem a autoridade. Longe daqueles olhos ali, eu faço o que eu quero. Eu não sou diferente daqueles que praticam a iniquidade. Mas o Senhor Deus está nos vendo. Ele sabe quem somos, o que falamos, o que pensamos, o que agimos, o que tem dentro de nós. Precisamos viver a realidade realmente do que há dentro de nós. A mudança, a vida com Deus não está dentro da igreja. A vida com Deus não está só em conhecer a Bíblia. A vida com Deus não é simplesmente cantar e pregar. A vida com Deus é real todos os dias. Todos os dias eu acordo de manhã e reconheço que Deus está na minha frente. Então eu vou viver em reverência com Ele. Eu vou viver em obediência ao que Ele manda. Eu vou fazer o que Ele fala. Eu vou dar ouvidos aos seus conselhos e praticar. Eu vou ser real com Ele. Eu não terei medo. A gente não deve ter medo de olhar para dentro de nós e reconhecer que precisamos mudar. Que falamos demais, que mentimos, que estamos comprando coisas ilícitas, que estamos andando em caminhos errados, que estamos falando erradamente. E aí quando eu falo erradamente, as pessoas que falam mal da vida dos outros, pessoas que estão xingando. Hoje em dia parece que é normal a gente ver crentes cristãos, fala 10 palavras, 9 elas falam palavrão, e a 10ª ainda é duplo sentido. Eu não vejo Jesus ali. Não se vê Jesus ali. Um cristão nascido de Deus mostra Jesus, se parece com Jesus, fala igual a Jesus. Então nós temos que ser sinceros e colocar a nossa vida realmente nas mãos de Deus, porque vai chegar o dia em que o noivo vai chegar e ele vai dizer: não vos conheço, não sei quem vocês são. Afastai-vos de mim, eu não sei quem vocês são. Então, que possamos sermos virgens prudentes, vivendo a realidade da palavra de Deus, revivendo uma realidade de vida com Deus, não temendo o confronto, não temendo deixar a palavra de Deus nos confrontar, mostrar o que realmente nós somos, sermos sinceros, porque Deus está fazendo a colheita, Deus está separando os seus filhos, Deus está fazendo com que o seu rebanho se junte. E eu quero estar lá, minha família estará lá, e você também, a sua família também fará parte desse rebanho. Aqueles que dão ouvidos à voz dele, e quando gritarem: o noivo está vindo, ide ao encontro dele, eu vou iluminada com a comunhão do Espírito Santo, de mãos dadas com você. Amém? Glória a Deus. Então fique com essa palavra no teu coração, que essa palavra seja real e uma bênção na sua vida, em nome de Jesus.